Seja bem-vindo a essa aula, Rafael Recidive aqui, e hoje nós estamos no dia 11 com o tema estabilidade. Então olha que interessante, quando eu fui gerente do Banco do Brasil, eu decidi que eu queria sair do Banco do Brasil, muitas coisas aconteceram. E eu recordo como se fosse hoje, isso já faz 8, 9 anos, uma senhora que trabalhava comigo lá, falou, não, vem cá que eu posso ser sua mãe, vamos conversar. Me colocou sentado na mesa assim, e falou, você não está ficando doido não? Porque você vai sair do banco, olha a crise que está aí fora, isso, aquilo, tá. Ou seja, começou a pegar aquele monte de crença dela, aquele monte de coisa limitante na cabeça dela, começou a tentar colocar aquilo na minha mente. Só que eu já tinha decidido, eu já tinha colocado uma data para sair, eu já tinha decidido que eu ia sair, pronto. 31 de dezembro de 2015 foi o último dia que eu pisei dentro do Banco do Brasil para trabalhar. Mas as pessoas elas não entendem isso, porque elas querem, de certa forma, que você fica dentro daquele mundinho que elas vivem, porque é até onde elas conseguiram alcançar. Então essa questão da estabilidade é bem interessante a gente refletir, né? Uma outra coisa que eu gosto de pensar é assim, eu sei se eu vou estar vivo amanhã? Não sei, né? Definitivamente eu não controlo isso. Então assim, eu vou ser um inconsequente hoje? Não é ser inconsequente, mas eu não posso deixar essa coisa de querer ficar, essa necessidade de ser estável, né, de estabilidade, atrapalhar eu de realizar aquilo que eu vim realizar nesse mundo, né? Então é muito interessante isso. Eu vejo que o medo de sair de um emprego, o medo de empreender, o medo de fazer as coisas, tem muito a ver com a falta de clareza. Falta de clareza em relação a quem sou eu, falta de clareza em relação a qual é o meu propósito, falta de clareza em relação a quais são os passos que eu vou dar a partir de agora para fazer o negócio acontecer. Isso aconteceu comigo. Quando eu pedi demissão do meu cargo de gerente do banco, eu não tinha saído do banco ainda, só que eu entrei numa crise. Eu falei, e agora o que eu vou fazer? Mas aí eu entrei num processo de autoconhecimento e comecei a descobrir aquilo que eu ia fazer. Logo eu já tinha decidido uma data, eu já sabia que eu ia abrir um negócio, já criei o canal do YouTube, já comecei a fazer vídeo, hoje tem mais de 840. Então eu só estou te dando o meu exemplo para te mostrar essa questão da estabilidade, que às vezes está te paralisando aí, né? Ou não. Mas eu também não sei se é para todo mundo, né? Todo mundo vai empreender? Todo mundo vai largar o trabalho? Não sei se é para todo mundo. Mas eu acho que um termômetro para isso é entender o seguinte, tá feliz? Você tá feliz onde você tá? Com a sua estabilidade? Muitas das pessoas que ficaram no Banco do Brasil, quando eu saí, que me chamaram de doidos inclusive, depois eu já vi vários procurando alternativas no mercado. Não saíram do banco ainda. Porém, como existem muitas mudanças, principalmente nessas empresas públicas, que entra um presidente, faz uma coisa, depois entra outro, desconstrói tudo aquilo e muda as coisas. Então, muita instabilidade, mesmo não sendo demitido, muitos se viram apertados aí, em função das mudanças no cenário, né? No ambiente aí de trabalho. Então, gente, estabilidade não existe. E essa questão da zona de conforto é muito interessante a gente refletir que a pessoa está sofrendo no trabalho, está sofrendo no lugar e ela está chamando aquilo de zona de conforto. Ou seja, zona de conforto não significa confortável. Zona de conforto só significa uma coisa, estou acostumado com isso. Estou aqui nessa zona, tipo, tranquilo, né? Mas apanhando muitas vezes, mas é o que eu estou acostumado. Então, o que eu não estou acostumado é fora da zona de conforto. E é isso que as pessoas têm muito medo de fazer. Por isso eu te faço esse pedido, né? Se você quer realmente conectar com aquilo que você precisa fazer, procura aí se conhecer melhor, porque isso te dá muita coragem para você enfrentar o que você tem que enfrentar, para vencer as coisas e para ser mais feliz. A pessoa estável não está preparada nem para vales e nem para picos. Quer viver no meio, né? Então assim, aqui nesse planeta tem picos e vales. Não tem como a gente acha falar que não tem. Eu compreendo que existe um movimento de expansão e de contração. Na natureza isso acontece, né? Expansão e contração. Então a vida é assim. E a gente aprendeu, eu não sei aonde que inventaram isso, né? Até tem um insight aqui que é na escola, né? A escola te criou para você viver nessa situação. Não, eu quero trabalhar até ficar velho para depois pegar o dinheiro para comprar remédio. Então essa estabilidade, né? A pessoa passa de dificuldade depois ali na fase adulta, mas é estabilidade, é o que ela está acostumada. Então, pensar nisso, né? Que picos e vales vêm, mas a gente tem que entender que existe algo que fica.
que são as lições, os aprendizados, que são as experiências, enfim. Então, tudo no meio de picos e vales ficam aí de tudo isso, ficam as experiências, os aprendizados. Tá? O jogo acontece no risco, o jogo acontece na ousadia. Então, olha que interessante, né? Quantas pessoas deixam de realizar coisas grandiosas porque tem medo, né? Porque querem estabilidade. Quantas pessoas estão gastando a vida para fazer concurso público? E eu estou falando que não tem nada de errado com isso, igual eu falei. Talvez cada pessoa tenha um papel. E tem as pessoas que nasceram para fazer concurso público. Eu entendo assim. Eu acho que o Marçal nem pensa assim, né? Ele é mais... não, pede demissão disso aí e tal. Eu compreendo que talvez não seja para todo mundo. Porém, eu tenho que analisar. Eu estou feliz? É isso que eu quero para minha vida? Ou eu estou aqui atrás do dinheiro apenas? Entende? Estou compreendendo que fazer as coisas só pelo dinheiro é uma atitude de pobreza, né? Se for só pelo dinheiro. Mas isso é uma compreensão, você pode refletir sobre isso. Uma mente estável não destrava, não faz conexão, não sai do lugar. E aí tem aquelas três zonas, né? A zona de conforto, que é onde a pessoa está apanhando, mas ela está acostumada. É o barril de merda, né? Tá quentinho ali, tá fedido, mas tá quentinho, então tá acostumado. A zona de conflito é a segunda zona. Quando eu saio da zona de conforto, eu entro nessa zona de conflito, que é sair do barril de merda, né? Então agora esfriou, agora tem coisas desconhecidas aqui. Mas se eu persisto nisso, tem a zona da conquista, que está depois. Eu gosto daquela metáfora que eu uso bastante no meu trabalho, que é do avião decolando num dia chuvoso. Então quando o avião decola num dia chuvoso, ele sai aqui, ó, e ele chega numa zona cinzenta, que são as nuvens, e balança, treme, e aquela coisa, não estou enxergando nada, meu Deus, o que vai acontecer agora? Só que o sol está lá em cima, e o sol ele nunca apaga. Então a pessoa que persiste, passa por essa zona cinzenta, ela vai alcançar o sol, não tem como, vai alcançar o sol. Só que a maioria decola, chega na turbulência e volta. Decola, chega na turbulência e volta. Então tem que ter persistência, né? Eu estou há 9 anos empreendendo com persistência, com valentia, enfrentando as dificuldades e aprendendo ao longo desse processo, mas eu não vou voltar o meu avião para trás, é para cima. É o sol que eu vou chegar, que eu quero buscar, é o sol que é a meta, né? Mas enquanto a gente não está no sol, a gente também aprende a viver essa turbulência. Às vezes a gente vê o sol ali, mas de repente está na turbulência de novo e está tudo bem, tem linha reta, empreendedorismo, né? Aí ele falou da parábola dos talentos. Então, as coisas se multiplicam na mão daqueles que são ousados, aqueles que pegam aquilo que foi dado, os talentos, enfim. Imagina algo que você sabe fazer, que é só seu. Eu compreendo que cada pessoa tem algo único nesse mundo para fazer. Algum talento natural. Mesmo que você trabalhe com finanças pessoais, por exemplo, tem certeza que você faria isso de um jeito único e especial, diferente do jeito que eu faço. Entende? Então, o lucro, ou o resultado, ou a multiplicação das coisas são dadas para aqueles que pegam aquilo que receberam na mão e levam para frente. Eu compreendo que me foi dada essa responsabilidade de resgatar famílias. Então eu falo sobre isso. O resgate da família, a forma como eu faço isso é educação financeira, mentorias, enfim, acompanhamento de casais, de famílias, conversas, trabalhos voltados mais para a mentalidade também, a gente faz isso, tá? É o como eu faço isso. Então qual é a sua forma de servir? Qual é o seu talento natural? O que é aquilo que você veio fazer nesse mundo que você está escondendo? Para quem esconde, perde. Entende? Aquele que esconde, perde. Aquele que multiplica, tem mais. Então, a parábola dos talentos ele citou. Quem é estável tem baixa capacidade e para quem governa não existe estabilidade. Então, olha que interessante. Tem uma metáfora, né, que fala que um homem e um rio nunca se encontram mais de uma vez, né? Porque o rio corre. Então, se eu cair dentro daquela água ali, mais uma vez, já é outro rio. E o homem também, ele não é mais o mesmo. Então, se você assistir esse vídeo aqui 50 vezes, você nunca vai ser a mesma pessoa assistindo, porque cada vez que você vê, você vai captar uma mensagem diferente. É a espiral do conhecimento, né? Eu passo pelo mesmo conhecimento, só que agora de um nível mais avançado. Então eu vejo coisas novas. Eu enxergo coisas que eu não tinha visto antes. Se você ler um livro 50 vezes, você vai captar mensagens diferentes em cada vez que você lê ele. Metáfora da vaquinha. Interessante, né? Aquela história da metáfora da vaquinha, que é a zona de conforto. Tinha uma família que viviam numa roça de favor e eles tinham uma vaquinha. E essa vaquinha era o quê? Ela dava leite para eles faziam queijo com leite.
E eles viviam naquilo, dependendo da vaquinha para viver. Até que veio um mestre, e esse mestre, junto com um discípulo lá, né, e pegou essa vaquinha, levaram a vaquinha e o mestre falou, joga a vaca no penhasco. Mas como que eu vou fazer isso? E a família lá, eles dependem disso para sobreviver. E então jogaram a vaca no penhasco, a vaca morreu. E aí o cara ficou muito grilado, né, com o mestre. Mas como assim? Você fez eu jogar essa vaca aqui, agora a família vai passar fome e tal. Tempos depois voltaram lá na fazenda e essa família era dona de um monte de terra, de um monte de coisa, porque tinham jogado a vaca dela no penhasco. A vaca é o quê? A zona de conforto da pessoa. Então qual é a sua vaquinha, né? O que você está segurando? O que está te atrapalhando a progredir? Então essa história da vaquinha é muito interessante. Qual é a minha vaquinha? O que é que eu estou fazendo? O que é que está segurando? O que é que eu tenho que jogar no penhasco para fazer eu sair do lugar? Seja um pioneiro, desbravador de tendências. Isso aqui é muito interessante, eu vejo no meu mercado. Por exemplo, a gente tem o Gustavo Cerbasi. A gente tem outros nomes aí. Pioneiros, né? Pessoas que chegaram primeiro, que desbravaram uma tendência, que realmente lançaram um novo movimento, tem muito mais sucesso, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, tem esse ditado, né? Interessante. Na natureza não há estabilidade. A natureza é interessante se observar, né? Tem muita beleza e tem também as feras na natureza, né? Bicho comendo o outro, enfim. Então não há estabilidade na natureza. Imagine você no meio de uma selva, agora, ou à noite. Imagine você no escuro, no meio de uma floresta, à noite. Tem estabilidade ali? Vai ficar tranquilo nesse lugar? Então, entender que talvez a estabilidade seja antinatural, né? O natural é a incerteza. Olha que interessante, eu acho que talvez o ensinamento aqui seja eu aprender a viver tranquilo na intranquilidade. Eu aprender a viver confiante, né? Com confiança na incerteza, porque a incerteza é a única possibilidade que existe, né? Como eu falei, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, nem daqui a pouco. Então, não existe certeza, né? Não existe essa certeza, não tem como. Então, por que eu estou com medo da instabilidade? Eu quero estabilidade, para quê? Né? O que eu vivo não é nem a sombra do que está por vir. Então, entender que eu preciso de focar no meu agora, mas tem algo muito maior que pode vir ali na frente. Só que eu tenho que semear hoje aquilo que eu quero colher amanhã. Porque senão, não vai dar, né? E aí ele falou assim, meninice de querer ficar parado onde tudo é dinâmico. Então percebe que existe nesse mundo, já falei nos outros vídeos, o movimento de tudo, né? Tudo, a Terra está viajando em alta velocidade, rodando em torno de si, rodando em torno do Sol. Tudo está em movimento o tempo todo. Tudo é dinâmico. Por que eu quero ficar parado onde as coisas são dinâmicas, né? Eu faço parte da natureza, então eu tenho que aprender com a natureza como é que as coisas funcionam e atuar conforme as leis da natureza. Uma frase para pronunciar, eu vou para o segundo milhão, porque o primeiro eu já resolvi. Então, já resolvi o primeiro milhão, então eu vou para o segundo milhão, já começar a colocar esse pensamento na mente, né? Para você já, assim, eu entendo que primeiro eu sou aquilo, depois eu alcanço, né? Quando eu queria ser gerente de banco e eu era adolescente, rebelde, eu brigava com os entrevistadores, eu não conseguia. Eu entendi, cara, eu quero ser gerente de banco, eu quero ter o cargo. Então eu preciso ser aquilo. Então eu vou colocar uma roupa de gerente, vou comunicar como gerente, vou fazer o discurso que precisa ser feito. Puf, consegui. Então para ter as coisas a gente tem que ser primeiro. Então eu tenho que ser rico da minha identidade para depois eu conseguir melhorar a minha vida. Antifragilidade, dinamismo, eficiência. Temperamento não é destino. A pessoa às vezes ela se coloca dentro da cápsula do perfil comportamental, né? Então, eu sou introvertido, então eu não posso fazer isso ou aquilo e tal. E realmente, eu compreendo que a gente tem que usar o que nós temos de ponto forte para evoluir. Mas o meu perfil não é o meu destino. Eu tenho que usar o meu perfil para fazer aquilo que eu preciso fazer, independente do que quer que seja. Parar de vitimismo, né? De achar que o destino está traçado. Não, eu posso fazer algumas escolhas que vão mudar o meu destino. Zona de conforto é boa, mas não me cabe lá dentro, porque eu não paro de crescer. Então a metáfora imagina você plantar uma árvore dentro de uma casa. Chega uma hora que ela baixa no teto, né? Então eu não vou plantar a árvore dentro de casa. Vou plantar uma árvore fora, porque ela vai crescer infinitamente. Quando você achar que está vivo, você já morreu. Então, essa coisa interessante da instabilidade, mais uma vez, da vida, né?
Não sei se eu estarei vivo, até quando eu estarei vivo. Então, às vezes eu acho que eu estou vivo, mas eu já morri. Entende? Ou isso pode acontecer em algum momento, a qualquer momento, inclusive. Então, estabilidade não existe. Escreve aí, pronuncia isso. Estabilidade não existe. Tá? Órgãos públicos deixam de pagar salário por causa de atraso, de problema na gestão. Tudo pode acontecer na sua frente agora. Você não pode não estar preparado para isso. Então entenda que a estabilidade não existe. E aí você vai listar tudo que você está estável hoje. Você, eu trabalho no emprego há 20 anos, eu moro na mesma casa, eu faço isso, faço aquilo, tudo que você está estável. E procurar pessoas para você estudar e modelar. Pessoas empreendedoras, pessoas de sucesso, pessoas que cresceram na vida. Quais pessoas podem ser os seus mentores, mesmo que você não conheça elas? Você vai estudar livros, biografias, enfim, coisas para se aproximar dessas mentes. Então ficam essas dicas para você, ficam os insights aí do dia de hoje. Estabilidade e estabilidade não existe. Você vai compartilhar esse vídeo com seus amigos e pessoas que você conhece, pessoas que estão paralisadas na vida com medo de empreender, de fazer coisas diferentes. Tem um link do chat do grupo do WhatsApp aqui na descrição para você entrar no nosso grupo de transbordo, onde eu vou compartilhar esse e outros conhecimentos com você. Com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você em breve nos próximos vídeos. Até!